Neste vídeo, você vai descobrir como Jesus revelou um caminho poderoso para vencer as batalhas espirituais através do Espírito Santo. Vamos aprofundar como essa presença divina atua em momentos de angústia, dúvida e guerra interior. Você entenderá que não está desamparado. Existe uma força viva enviada por Deus que te protege, te direciona e te fortalece. A cada parte você será conduzido por ensinamentos bíblicos que revelam verdades esquecidas, experiências transformadoras e estratégias espirituais que podem mudar completamente sua forma de lidar com os ataques invisíveis que te cercam. Prepare-se para enxergar com mais clareza, orar com mais autoridade e viver com mais propósito. Enquanto você avança por esse conteúdo, pode sentir que não é coincidência estar aqui. É como se Deus tivesse preparado este momento especialmente para você. E se isso está tocando seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que, assim como a sua, estão clamando por uma resposta. Vamos juntos seguir nessa jornada, porque o que vem a seguir pode abrir os seus olhos espirituais como nunca antes. Jesus, mesmo sendo o Filho do Deus Altíssimo, não iniciou seu ministério terreno sem antes ser cheio do Espírito Santo. Isso por si só nos ensina algo profundo. Há um tempo certo, há uma preparação espiritual, há uma unção que vem do alto antes da manifestação do propósito. Em Lucas 3, 21-22, lemos que ao ser batizado os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Nesse momento algo sobrenatural aconteceu, o início de uma nova estação. O ministério de Jesus não começou com palavras, começou com presença, com a presença do Espírito. Muitos hoje tentam vencer as batalhas da vida apenas com força humana, conhecimento ou estratégias próprias. Mas se até Jesus, em sua santidade e perfeição, escolheu depender da unção do Espírito para dar o primeiro passo, porque acreditamos que podemos fazer diferente. O Espírito Santo não é um acessório espiritual, ele é a essência do poder que vence o mal. É ele quem revela, fortalece, direciona e protege. Jesus não realizou milagres, não expulsou demônios, nem anunciou o reino com autoridade, antes de ser cheio do Espírito. A autoridade que ele manifestou era uma extensão da comunhão com o Espírito Santo. É por isso que tantas pessoas, mesmo com fé, mesmo com boas intenções, se sentem derrotadas. Estão lutando com as próprias mãos, quando poderiam estar sendo guiadas pelo Espírito. Buscar essa presença diariamente muda tudo. Quando você acorda e consagra o seu dia, quando você ora pedindo discernimento, antes de uma decisão, quando você se cala para ouvir o que o Espírito quer dizer, você já está saindo na frente, em qualquer batalha, porque não está indo sozinho, está indo revestido de autoridade. Havia um homem que vivia uma sequência de derrotas. Sua família estava em crise, sua saúde emocional fragilizada, e suas orações pareciam vazias. Até que um dia, ajoelhado no quarto, cansado de fazer tudo com as próprias forças, ele simplesmente disse: Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo mais sozinho. Foi como se uma chave tivesse virado. As situações externas não mudaram imediatamente, mas algo dentro dele mudou. A força que ele não tinha mais apareceu, a direção que faltava veio, o medo desapareceu, porque o Espírito entrou. É isso que vamos continuar descobrindo juntos neste vídeo. Há um poder reservado para quem entende que a vitória espiritual começa no momento em que você reconhece que precisa do Espírito Santo para tudo. Se Jesus foi cheio do Espírito antes de enfrentar o deserto, imagine o quanto precisamos estar cheios para enfrentar os desafios diários da nossa própria vida. E se você está sentindo que esta palavra foi exatamente o que você precisava ouvir hoje, escreva nos comentários: eu recebo. Não ignore esse toque no coração, pode ser o início da sua virada espiritual.
Você já parou para pensar que talvez a razão pela qual o inimigo tem conseguido te atingir tanto é porque você está indo para a guerra desprotegido? Muitos cristãos sentem que estão sendo bombardeados por ataques espirituais, mas continuam vivendo sem ativar a armadura que Deus já disponibilizou. Em Efésios 6, 11 e 17, a Bíblia nos revela uma verdade poderosa: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E nessa mesma passagem, duas armas ganham destaque: o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas não são metáforas poéticas, são realidades espirituais. O escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados do inimigo, pensamentos de derrota, acusações, desânimo, medo. A espada do Espírito é a única arma de ataque que temos, e ela é a palavra de Deus, usada com autoridade. O Espírito Santo não é apenas um consolador que nos abraça nos momentos difíceis. Ele é um guerreiro que se coloca ao nosso lado e nos equipa para resistir e vencer. Mas a armadura precisa ser usada, a fé precisa ser ativada, a palavra precisa ser declarada. Infelizmente, muitos vivem vulneráveis espiritualmente. Sabem que estão em uma batalha, mas não se preparam diariamente. Acordam e já mergulham na correria do dia sem consagração, sem oração, sem discernimento. E o inimigo, astuto como é, aproveita cada brecha. Mas quando você começa a buscar a direção do Espírito logo pela manhã, quando lê a palavra e a declara sobre sua vida, quando aprende a ouvir os alertas silenciosos de Deus, algo muda. Você começa a perceber que já não está mais exposto, está guardado, está guiado, está firme. Conheci uma mulher que passava por noites terríveis, pesadelos constantes, sensação de opressão, medo de dormir. Ela orava, mas não sentia alívio, até que um dia, após ouvir uma palavra sobre Lucas 6, ela decidiu mudar sua rotina espiritual. Todas as noites, antes de dormir, lia um salmo em voz alta, orava com autoridade e declarava: esta casa pertence ao Senhor, eu sou protegida pelo sangue de Jesus. E de forma impressionante, a opressão cessou. Não foi mágica, foi o poder da palavra ativada pelo Espírito. É assim que precisamos viver, conscientes de que existe um mundo espiritual real, mas também cientes de que temos armas reais para enfrentá-lo. O Espírito Santo é nossa defesa, nosso alerta e nossa força. E nos próximos minutos, você vai entender como ele também nos revela quando o inimigo tenta agir sorrateiramente em momentos de distração. Mas antes de continuar, pare um instante. Talvez o que você acabou de ouvir seja exatamente a resposta que você vinha pedindo em oração. Deus sabe como falar com a gente no momento certo. Se fez sentido para você, deixa nos comentários. Fala comigo, Senhor. Pode ser que essa sua atitude inspire alguém a ouvir também. Tem horas em que o que mais precisamos é ouvir algo de Deus, mas tudo o que sentimos é silêncio. E nesse silêncio, o inimigo se aproxima. Foi assim com Jesus no deserto. Depois de 40 dias, sem comer, enfraquecido fisicamente, sozinho, ele foi tentado pelo diabo. Mateus 4 mostra que Satanás escolheu aquele momento estratégico de vulnerabilidade para atacar. Mas mesmo cansado, Jesus não estava vazio, ele estava cheio do Espírito Santo. E é isso que faz toda a diferença. Porque há fases em que a alma está esgotada, o corpo está fraco, mas o espírito continua firme. A vulnerabilidade espiritual não começa quando enfrentamos dificuldades. Ela começa quando perdemos a sensibilidade ao espírito em meio à dor, quando a oração se torna apenas rotina, quando a Bíblia permanece fechada por dias, quando vamos empurrando a vida no automático. E é exatamente nesses momentos que o inimigo tenta plantar dúvidas. Ele sussurra: se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Foi essa a mesma estratégia usada contra Jesus. Se és filho de Deus. A intenção era mexer com a identidade e o propósito. Mas Jesus não respondeu.
Com emoção respondeu com a palavra. Ele estava firme mesmo no silêncio, porque o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é preparação. O Espírito Santo é aquele que fortalece a mente quando o coração está cansado. Ele nos lembra de quem somos mesmo quando não sentimos nada. E viver pela fé é isso, continuar acreditando mesmo quando não há nenhum sinal visível. Talvez você esteja nessa fase agora orando e não vendo resposta, chorando e não ouvindo consolo. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Muitas vezes, Ele está trabalhando em silêncio como uma mãe que vigia o filho enquanto ele dorme. Ele está cuidando, protegendo, guiando, mesmo quando não percebemos. Nesses momentos, o mais poderoso que você pode fazer é permanecer, continuar buscando mesmo sem arrepio, continuar orando mesmo sem emoção, continuar crendo mesmo sem resultado aparente, porque essa perseverança está alimentando sua fé e esvaziando as estratégias do inimigo. O Espírito Santo está ali no invisível, fortalecendo você por dentro, para que quando chegar a hora certa, você esteja preparado para tudo o que Deus já colocou em movimento. E antes da gente seguir, quero te dizer uma coisa. Às vezes, uma simples palavra liberada com fé pode reacender uma esperança apagada. Então, se essa parte falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus está comigo. Deixe essa declaração registrada como um sinal do seu coração que ainda escolhe confiar. Essa pequena frase pode ser um grande passo no mundo espiritual. Tem situações na vida que parecem repetidas demais para serem coincidência. Um problema que sempre volta a uma mesma área onde tudo trava, um tipo de tristeza que chega sem explicação. Às vezes, chamamos isso de azar de rotina pesada, ou até de fase ruim. Mas, e se for mais que isso? E se for um ataque espiritual disfarçado? A Bíblia diz em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa é uma das promessas mais preciosas de Jesus sobre o Espírito Santo. Ele não apenas consola, ele revela. Ele nos mostra o que os olhos não enxergam. É como um radar espiritual, capaz de detectar armadilhas escondidas, influências malignas disfarçadas de casualidades, brechas que precisam ser fechadas. Muitos vivem apagando incêndios, sem perceber que estão cercados por faíscas invisíveis. O inimigo raramente ataca com clareza. Ele se aproxima no cansaço, na distração, nas emoções descontroladas. E sem discernimento espiritual, o crente trata o espiritual como emocional e o ataque como acaso. Mas o Espírito Santo nos treina. Ele nos alerta, nos ensina a observar, a conectar fatos, a perceber o que é espiritual, mesmo quando tudo parece natural. Quando você começa a andar com sensibilidade à voz do Espírito, sua vida deixa de ser manipulada por ciclos invisíveis. Discernimento é dom, mas também é prática. Você pode pedir, você pode exercitar. Comece orando todos os dias. Senhor, abre meus olhos espirituais, me mostra o que eu ainda não estou enxergando. Depois observe os padrões, quais áreas da sua vida sempre enfrentam guerra, quais relacionamentos te drenam, quais pensamentos se repetem e te afundam. O Espírito vai te mostrando. Ele revela a verdade e a verdade liberta. Imagine um soldado entrando em uma zona de guerra, sem saber onde estão as minas. Cada passo é um risco. Agora imagine esse mesmo soldado com um equipamento que detecta qualquer perigo escondido no chão. Ele pode caminhar com segurança porque tem a ferramenta certa. Assim é o discernimento dado pelo Espírito. Ele não remove a guerra, mas mostra onde pisar. Há pessoas que, depois de começarem a buscar discernimento espiritual com seriedade, perceberam que certos ambientes sempre traziam opressão, que determinadas conversas sempre geravam confusão, que alguns pensamentos não vinham de si mesmos, mas eram setas. E quando começaram a orar com entendimento, com autoridade, as coisas começaram a mudar, porque o Espírito revelou os planos do inimigo antes que ele conseguisse agir. E Jesus nos mostrou como enfrentar essas situações com a palavra e com o Espírito.
Foi assim que ele venceu o inimigo no deserto, e é isso que vamos ver agora em detalhes, no próximo ponto desta jornada. Fica comigo. Se você está aqui até agora é porque Deus está falando com você. Ele quer fazer algo novo em sua vida, mas é importante que você esteja disposto a abrir o seu coração e buscar a sua presença. Por isso, no final deste vídeo, vamos orar juntos. Será uma oração poderosa feita para te ajudar a enfrentar os ataques espirituais e renovar a sua força na jornada. Então fique comigo até o final, porque você não vai querer perder esse momento de conexão com Deus. Existem batalhas que não se vencem com força física, mas com identidade espiritual. E talvez uma das maiores armas que o inimigo use contra nós seja a dúvida sobre quem realmente somos em Deus. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Em Mateus 4, 1-11, vemos um dos momentos mais intensos da vida de Jesus. Após jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. E foi nesse estado de fragilidade física que o tentador apareceu. Se tu és o Filho de Deus, foi assim que Satanás iniciou a primeira provocação. Ele não atacou diretamente o corpo, mas a identidade. Mas Jesus respondeu com firmeza: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa resposta mostra algo profundo quando sabemos quem somos. Não precisamos provar nada a ninguém. O inimigo tentou manipular, ofereceu poder e prestígio, mas Jesus sabia de onde vinha a sua autoridade. Ele não se apoiava em emoções, nem em circunstâncias. Ele estava firmado na verdade, e essa verdade era sustentada pela presença do Espírito e pela obediência à palavra. Essa passagem é um verdadeiro manual de guerra espiritual. Mostra que o inimigo conhece nossos pontos fracos e usa momentos de cansaço para lançar dardos sutis. Mas também revela que a vitória está em saber quem somos em Deus e manter firme essa identidade, mesmo em meio às tentações. Você pode estar enfrentando momentos difíceis, onde parece que tudo está sendo colocado em dúvida: seu valor, sua fé, seu chamado. Mas o segredo está em lembrar o que Deus já declarou sobre você, fortalecer sua mente com a palavra, orar com verdade, se revestir diariamente com a identidade que o céu te deu. Pense em alguém que sabe quem é. Essa pessoa não se abala com opiniões externas, não se deixa manipular emocionalmente, não muda de posição toda vez que é contrariada. Assim é o cristão que vive com a identidade firmada em Cristo. Ele pode ser tentado, provado, afrontado, mas permanece de pé, porque sabe que é filho, sabe que é amado, sabe que tem um propósito. E mesmo depois da luta, Deus envia consolo. O texto de Mateus diz que depois que o inimigo se retirou, vieram anjos e serviram Jesus. O Espírito Santo não apenas nos dá força para resistir, ele também cuida das nossas feridas depois da batalha. Este vídeo não chegou até você por acaso. Deus tem algo especial para falar ao seu coração hoje, e Ele está usando essa mensagem para trazer direção e esperança à sua vida. Se você sente isso no seu coração, declare sua fé nos comentários escrevendo: eu creio. Essa declaração simples, mas poderosa, é um passo de fé e um sinal de que você confia no agir de Deus. Vamos juntos proclamar que Ele está no controle e que esta palavra está transformando vidas. E no que vem a seguir, você vai ver como esse mesmo Espírito também te consola, te renova e te abraça depois da guerra. Existem feridas que não são visíveis aos olhos, mas doem, como se fossem físicas. São cicatrizes deixadas por batalhas que enfrentamos por dentro, noites em claro, decisões difíceis, palavras que machucam, frustrações que se acumulam. E mesmo quando vencemos essas lutas, nem sempre saímos ilesos. Vencer o inimigo não é só resistir ao ataque, é também saber lidar com o que fica depois. Jesus sabia disso. Por isso, antes de partir, ele fez uma promessa que muda tudo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14,
16 e 18. Essa é a voz do próprio Jesus, garantindo que mesmo em meio às guerras, não estaríamos sozinhos. O Espírito Santo é chamado de Consolador, não por acaso. Ele é aquele que chega depois da luta e nos envolve com cura. Ele não apenas fortalece para lutar, ele cuida depois do impacto. Muitos acham que ser forte espiritualmente é nunca sentir dor, nunca chorar, nunca desanimar. Mas ser forte no espírito é saber a quem recorrer quando a alma está cansada. E é exatamente nesses momentos que o Consolador se faz presente, trazendo um tipo de conforto que o mundo não pode dar. Talvez você esteja nesse lugar agora. Você resistiu, orou, batalhou, mas ainda sente um peso, a decepção com alguém que você amava, o medo do que vem pela frente, a ansiedade que insiste em voltar. São sinais de que você precisa ser restaurado. E o Espírito Santo faz isso com uma delicadeza que ninguém mais consegue. Ele te faz lembrar que você não é órfão, que não está largado à própria sorte. Ele te abraça espiritualmente. Às vezes isso acontece em um momento de silêncio, outras vezes em uma canção, ou até agora mesmo enquanto ouve essa mensagem. Pense em um guerreiro ferido. Ele lutou bem, foi corajoso, mas saiu machucado. Antes de voltar à batalha, ele precisa ser tratado, descansado, cuidado. Do contrário, ele cairá na próxima guerra, não por fraqueza, mas por esgotamento. Assim também é conosco. O Espírito Santo nos faz parar, respirar, lembrar que ainda há propósito, e nos renova por dentro. Ele limpa as marcas deixadas pelas guerras anteriores para que você continue avançando sem carregar peso desnecessário. E a jornada não para por aqui, porque depois do consolo vem o reposicionamento. Quando o Espírito nos cura, ele também nos prepara para voltar ao nosso propósito com mais força do que antes. Ele não só nos reconstrói, ele nos realinha. E é exatamente isso que vamos ver a seguir. Se essa mensagem já está tocando seu coração, saiba que não foi por acaso. Deus fala conosco de várias formas, e se você sentiu essa palavra viva em sua vida, já é um sinal de que ele está agindo. Agora você tem a oportunidade de retribuir essa bênção. Quando você curte, se inscreve e ativa o sininho, essa mensagem alcança mais vidas que também precisam desse toque de Deus. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé e esperança. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para fazer parte dessa missão. Tem momentos na vida em que, mesmo estando em movimento, a gente percebe que está andando na direção errada. E não é por mal. Às vezes é o medo, outras vezes é a dor, ou simplesmente o hábito de continuar como está. E com o tempo vamos nos afastando do propósito original que Deus sonhou para nós. Mas uma das funções mais poderosas do Espírito Santo é justamente essa: reposicionar. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Esse versículo é mais do que uma promessa de poder, é um realinhamento de missão. Jesus estava dizendo: quando o Espírito vier, vocês não continuarão os mesmos. Ele vai empurrar vocês para o lugar certo, com a força certa, na hora certa. É quantas pessoas estão vivendo sem direção, se sentindo vazias, mesmo tendo uma rotina cheia. Muitas vezes, isso acontece porque elas perderam a conexão com o que realmente importa. Quando não temos clareza sobre o nosso chamado, qualquer distração vira caminho, e qualquer obstáculo vira motivo para desistir. O Espírito Santo não apenas nos dá força para vencer, ele nos mostra o que devemos estar vencendo, onde devemos estar servindo e por que estamos aqui. Viver longe do propósito gera cansaço, porque toda energia gasta fora da rota do chamado se torna peso. Mas o Espírito, como um GPS espiritual, recalcula nossa rota. Ele mostra quando desviamos, quando estagnamos, quando é hora de virar. Ele sussurra direções em momentos de silêncio, envia confirmações através da palavra e fala até mesmo com o incômodo que sentimos quando algo parece errado. E quando nos realinhamos com ele, tudo muda. A paz volta, a convicção cresce,
e a ousadia espiritual se ativa. Pense em alguém que está viajando por uma estrada errada, confiante de que está certo. Ele só percebe o erro quando ouve a voz do GPS dizendo, recalculando rota. Essa é a atuação do Espírito Santo. Ele não nos acusa, ele orienta. Ele não desiste de nós, ele redireciona. E quando voltamos à rota certa, mesmo que pareça tarde, ele acelera os passos, restaura o tempo e reposiciona com graça. Você não perdeu seu propósito. Ele pode ter sido abafado, adormecido, esquecido, mas o Espírito está aqui para reativá-lo. E a partir do momento que você se abre para ser guiado, as respostas começam a chegar, as oportunidades certas, surgem os relacionamentos certos, se aproximam as portas que estavam fechadas, começam a fazer sentido, porque agora você entende para onde está indo. Este vídeo chegou até você no momento certo, trazendo uma palavra que pode transformar vidas, começando pela sua e pela de quem está em seu coração. Agora quero te convidar a escrever nos comentários o nome de alguém especial que precisa de oração. Pode ser um familiar, um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que veio à sua mente enquanto assistia. Ao deixar esse nome aqui nos comentários, você se junta a uma poderosa corrente de fé, onde cada pedido é apresentado a Deus com amor e confiança. Este é o seu momento de fazer parte de algo maior, porque eu creio que juntos veremos milagres acontecendo. E na próxima parte vamos ver como o Espírito Santo nos guia com precisão quando estamos diante de decisões difíceis. Algumas das maiores batalhas espirituais que enfrentamos acontecem em silêncio, na intimidade do nosso coração, quando estamos diante de uma decisão difícil. Pode ser uma escolha profissional, uma mudança de direção, uma conversa delicada, ou até mesmo o momento de ficar ou sair de um lugar. Nessas horas, o que mais precisamos não é de uma opinião externa ou de um impulso emocional, precisamos de direção. Em Romanos 8,14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que uma das marcas de quem pertence a Deus é justamente essa sensibilidade em ser conduzido por Ele. E o Espírito Santo é quem nos guia nessa jornada. Muita gente tropeça não por falta de fé, mas por andar no escuro. Tomam decisões baseadas em emoções passageiras, em conselhos humanos, ou no medo de errar. Mas quando seguimos apenas o que sentimos, muitas vezes erramos o alvo. Emoções são instáveis, mas o Espírito é estável, sábio, e sempre está alinhado com o plano perfeito do Pai. Quando Ele nos guia, até caminhos difíceis se tornam suportáveis e até as portas fechadas fazem sentido. O desafio é incluir o Espírito nas pequenas e grandes decisões, não apenas nas grandes encruzilhadas, mas no cotidiano. Começa pela manhã, quando você ora: Espírito Santo, guia meus passos hoje. Continua nas escolhas mais simples, uma conversa com alguém, uma palavra que você pensa em dizer, um e-mail que precisa responder, e se estende para decisões maiores, como um novo projeto, um relacionamento, um investimento. Ele fala, e às vezes, o falar do Espírito não vem como uma voz alta, mas como uma paz que invade, ou um incômodo que insiste em não passar. Ele usa a palavra, o ambiente, os detalhes. E quando você aprende a discernir esses sinais, você passa a andar com bússola e não no escuro. Pense em alguém perdido em uma floresta sem nenhum ponto de referência. Cada passo é um risco. Agora imagine essa mesma pessoa com uma bússola em mãos, apontando com precisão onde deve ir. A diferença entre viver por impulso e viver guiado pelo Espírito é exatamente essa. Ele não tira as árvores do caminho, mas mostra por onde passar. E mesmo em meio ao caos, é possível manter essa conexão viva. É possível andar com segurança em tempos incertos, porque quem guia os seus passos é aquele que vê o fim desde o começo. Nada acontece por acaso. Esta mensagem pode ser a resposta que você tanto busca em oração. Fique até o final, porque Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Nos próximos momentos,
vamos entender como manter essa sensibilidade espiritual ativa, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Porque a presença do Espírito não é só um momento, é uma companhia constante. Tem momentos em que as palavras simplesmente não saem. A dor é tanta que a voz embarga, a confusão é tão grande que a mente não consegue organizar uma oração. Nesses dias, até dobrar os joelhos parece um esforço difícil. E é aí que entra uma das ações mais profundas e misteriosas do Espírito Santo, a intercessão sobrenatural. Em Romanos 8:26 está escrito: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que quando não sabemos o que dizer, Ele ora por nós. Quando nossa alma está silenciosa demais para se expressar, Ele traduz tudo ao Pai com precisão perfeita. Essa é uma verdade que muda a forma como enxergamos a oração. Ela não depende exclusivamente da nossa eloquência ou da nossa capacidade de dizer as palavras certas. A oração não é um discurso, é um relacionamento. E como em qualquer relacionamento íntimo, há momentos em que o silêncio também comunica. O Espírito Santo se move nesses momentos. Ele entende lágrimas. Ele interpreta suspiros. Ele transforma pensamentos desorganizados em clamor legítimo. É como se tivéssemos um advogado celestial, alguém que conhece o coração do juiz, que entende profundamente nossa causa e sabe exatamente como apresentá-la diante do trono de Deus. Essa intercessão sobrenatural é um consolo, mas também é um convite para a dependência. Em vez de forçar palavras, podemos dizer: Espírito Santo, ora por mim. E Ele ora. Podemos entregar o peso da confusão, da dúvida, da fraqueza e confiar que nossa causa está sendo apresentada de forma perfeita. O Espírito Santo não apenas intercede, ele leva ao Pai o que há de mais profundo em nosso ser, mesmo aquilo que não conseguimos nomear. E quando entendemos isso, nossa oração se torna mais leve, mais sincera, mais profunda. Passamos a confiar não no que dizemos, mas em quem nos representa. Essa dimensão da oração nos mostra que nunca estamos sozinhos, mesmo quando sentimos que estamos falando com as paredes, mesmo quando parece que Deus está distante. O Espírito está ali, ativo, presente, engajado em nos conectar com o céu. Ele não apenas transmite a mensagem, ele permanece conosco durante o processo, nos sustentando, nos lembrando das promessas, nos fazendo sentir que pertencemos. Ele não nos abandona nas intercessões, ele nos carrega nelas. E é por isso que precisamos aprender a deixar o Espírito conduzir inclusive nossas palavras. Porque muitas vezes, o que vai romper cadeias não é o que falamos, mas o que permitimos que ele diga por nós. Na próxima parte vamos ver como o Espírito também nos ajuda a silenciar quando necessário, e como ele age até mesmo nos momentos em que o silêncio se torna a estratégia mais poderosa. Nem toda vitória vem com gritos. Algumas das maiores batalhas espirituais são vencidas em silêncio, e não um silêncio de fraqueza, mas um silêncio estratégico guiado pelo Espírito Santo. Em Lucas 21:15, Jesus nos dá uma promessa que transforma a forma como lidamos com as afrontas. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. Isso quer dizer que há momentos em que o próprio Espírito nos dá a palavra certa para calar o inimigo, e outras vezes ele nos dá o discernimento para não dizer nada, porque o silêncio será mais forte que qualquer resposta. É comum acharmos que precisamos nos defender o tempo todo, justificar, provar quem somos, reagir a cada acusação. Mas o Espírito Santo trabalha de forma diferente. Ele conhece os bastidores, sabe o que há no coração das pessoas, sabe a hora certa de intervir e, mais importante, sabe quando o silêncio será o escudo mais eficaz. Foi assim com Jesus diante de Pilatos. Ele poderia ter falado, argumentado, demonstrado poder, mas escolheu o silêncio. E esse silêncio desconcertou mais do que qualquer discurso, porque ele estava em paz com o Pai.
E quem está alinhado com o Espírito não precisa se desesperar para se defender. O discernimento que o Espírito dá é uma das armas mais sábias que temos. Saber quando falar pode abrir portas, saber quando calar pode impedir guerras desnecessárias. E isso não vem da lógica humana, mas da sensibilidade espiritual. Há situações em que a melhor resposta é a oração, outras é o silêncio absoluto, e há momentos em que o Espírito nos inspira a dizer uma única frase certeira, cheia de sabedoria que desmonta toda a oposição. E não porque é agressiva, mas porque carrega a verdade. Imagine alguém entrando em uma sala cheia de tensão. Todos esperam um confronto, uma explosão, uma palavra dura. Mas em vez disso a pessoa se cala, respira fundo e decide não reagir. Esse gesto silencioso fala mais alto do que 1000 justificativas. Assim é o agir do Espírito. Ele nos dá domínio próprio, sabedoria emocional e paz interior. E a paz, muitas vezes, é a maior arma contra a provocação. Quando o inimigo não consegue te tirar do lugar de paz, ele perde a batalha. Essa palavra não veio à toa até você. Deus tem formas surpreendentes de alcançar o nosso coração mesmo nos detalhes. Se isso tocou sua alma, digite "Eu confio em Deus" nos comentários. Que esse seja o seu ato de fé hoje para Deus mesmo em silêncio. E na próxima parte você vai ver como o Espírito também nos fortalece internamente quando somos injustamente atacados e incompreendidos. Porque ele não apenas silencia o inimigo, ele cura as marcas que essas lutas deixam em nós. Existem dores que machucam mais pelo silêncio do que pelo impacto. A dor de ser injustiçado, de ser mal compreendido, de carregar uma culpa que não é sua. E quando isso acontece dentro da vida espiritual, emocional ou nos relacionamentos, o sentimento de abandono parece ainda maior. Mas é exatamente nesse lugar de sofrimento que o Espírito Santo revela uma de suas faces mais impressionantes, a força em meio à injustiça. Em Atos capítulo 7 vemos Estevão sendo apedrejado injustamente. Ele não cometeu crime algum, apenas falou com ousadia sobre Jesus. E mesmo diante da morte, ele teve uma visão gloriosa. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Atos 7, 56. Enquanto pedras lhe eram lançadas, o Espírito lhe mostrava o céu. Isso nos mostra que não é a ausência de dor que prova a presença de Deus, mas a revelação que temos mesmo em meio à dor. Estevão estava sendo atacado, traído, rejeitado, mas ele não reagiu com ódio, nem com revolta. Ele liberou perdão. Senhor, não lhes imputes este pecado. Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de uma atitude assim, porque o Espírito não apenas consola, ele transforma o sofrimento em testemunho. Ele pega a dor e a converte em glória. Ele nos dá olhos para ver além da injustiça. Quantas vezes passamos por situações que parecem cruéis demais para serem justas? Você faz o certo e mesmo assim é criticado. Ama e mesmo assim é rejeitado. Se entrega e mesmo assim é deixado de lado. Nessas horas a revolta quer falar mais alto, mas o Espírito nos ensina outro caminho, o caminho da firmeza espiritual. Ele nos fortalece por dentro, e essa força não é agressiva, é estável. É como uma árvore que floresce mesmo em solo seco. O ambiente é hostil, mas a raiz está firme. Mas as raízes estão em outra fonte, e essa fonte é o Espírito de Deus. Permitir que o Espírito Santo transforme sua dor em um testemunho poderoso é escolher confiar que Deus está vendo, que Ele vai justificar, que Ele vai levantar você ainda mais forte. Isso começa quando entregamos a ferida ao invés de escondê-la, quando perdoamos mesmo sem ouvir pedido de desculpas, quando permanecemos fiéis, mesmo quando tudo em volta parece gritar que deveríamos desistir. Se você está aqui, é porque Deus permitiu, e eu creio que Ele quer te revelar algo hoje. Não saia desse vídeo antes de receber essa palavra poderosa para a sua vida. No próximo trecho vamos ver como o perdão
quando liberado no Espírito, não apenas cura, mas neutraliza completamente a ação do inimigo em áreas onde antes ele tinha controle. Porque o perdão, quando vem de Deus, é uma arma poderosa contra qualquer opressão. Existem cadeias que não se rompem com gritos, mas com perdão. E muitas vezes, o maior prisioneiro da falta de perdão não é quem errou, é quem não consegue liberar. O ódio adoece, o ressentimento intoxica a alma e a mágoa acumula peso invisível. Mas o perdão, quando nasce no Espírito, tem o poder de quebrar correntes que o inimigo usava para manter corações presos no passado. Jesus ensinou isso de forma direta e inegociável em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Esse ensino não é uma sugestão, é uma instrução espiritual com implicações profundas. E Jesus não apenas ensinou, ele viveu. Na cruz, em um dos momentos mais cruéis, ensanguentado, traído, ferido física e emocionalmente, ele liberou a frase que ecoa até hoje: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali, diante da dor máxima, o perdão foi liberado, e com isso a vitória foi selada, porque o inimigo perde força quando escolhemos perdoar. Ele se alimenta do rancor, se fortalece na ferida aberta, se esconde na dor não tratada. Mas o perdão tira o terreno dele. Muita gente espera sentir vontade de perdoar, para só então liberar perdão. Mas o perdão verdadeiro não nasce da emoção, nasce do Espírito. É uma decisão guiada pelo alto. É dizer, eu escolho não mais carregar isso, eu escolho soltar. É como se você estivesse segurando uma corda com todas as forças, se machucando, cansando os braços, sentindo dor nas mãos, até que o Espírito Santo sussurra: você não precisa mais disso. E quando você solta, sente alívio. Libertar o outro muitas vezes é se libertar também. Na prática, perdoar no Espírito começa com oração. Você não precisa fingir que não doeu. Pode chorar, pode dizer que está difícil, mas ao mesmo tempo pode entregar essa dor a Deus e pedir: Espírito Santo, me ajuda a liberar essa pessoa, me ajuda a não guardar isso. E com o tempo, o que parecia impossível vai se tornando leve. Não significa esquecer, mas significa não deixar aquilo te controlar. Porque onde há perdão, há cura, e onde há cura, o inimigo não tem mais voz. Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas muitas vezes, de maneiras que nem imaginamos. Este momento é uma oportunidade para reconhecer e declarar a bondade de Deus. Se você sente no coração que Ele tem sido bom para você, escreva nos comentários: Amém. Sua palavra de fé não só glorifica a Deus, mas também inspira outros a reconhecerem as bênçãos em suas vidas. Vamos juntos proclamar a bondade do Senhor. E agora que estamos mais leves e livres, vamos descobrir como o Espírito Santo nos equipa com dons espirituais para nos manter firmes nas batalhas que ainda virão. Você já imaginou estar no meio de uma guerra sem saber que tem armas disponíveis? Muitos cristãos vivem exatamente assim, enfrentando batalhas espirituais todos os dias, mas sem usar as ferramentas que Deus já liberou. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo nos apresenta um arsenal espiritual poderoso. Ali estão os dons do Espírito concedidos a cada um, conforme a vontade de Deus, com um propósito claro: edificação, proteção e discernimento. Entre esses dons estão a palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos, a fé sobrenatural, entre outros. São armas espirituais destinadas a nos fortalecer contra os ataques do inimigo e a nos posicionar com autoridade no reino. O que impressiona é que muitos nem sabem que esses dons estão acessíveis. Vivem limitados, quando poderiam estar equipados, lutam no escuro, quando poderiam estar enxergando com clareza. É como alguém que mora em uma casa cheia de ferramentas, mas nunca abre o armário onde elas estão guardadas. E por que isso acontece? Porque falta conhecimento, falta busca, falta sensibilidade espiritual. Mas hoje o Espírito Santo
está chamando você para abrir esse armário, para acessar aquilo que ele já colocou à disposição do seu povo. Buscar os dons espirituais é um ato de obediência. Não é sobre status espiritual, é sobre função no corpo. Se você precisa de discernimento, ore pedindo esse dom. Se precisa de sabedoria em decisões difíceis, peça a palavra de sabedoria. Se está em um tempo de desafios, peça o dom da fé, aquela que move montanhas. E depois de pedir, se posicione, leia a palavra, consagre-se. Esteja atento às pequenas movimentações do Espírito no seu dia a dia. Ele vai começar a te usar, e você perceberá que aquilo que parecia impossível antes agora está ao seu alcance, porque você está armado com o que vem do céu. Imagine um soldado com acesso a um arsenal completo, mas vivendo no campo de batalha, como se estivesse desarmado. Assim é o cristão que ignora os dons. Mas quando ele descobre, quando ativa, quando flui, tudo muda. A luta deixa de ser apenas resistência e passa a ser estratégia, autoridade, avanço. Os dons espirituais não são para poucos, são para os que buscam. E o Espírito distribui como quer, mas sempre com propósito. E esse propósito é mais do que pessoal, é coletivo, porque os dons não operam só para você, eles operam através de você para alcançar outros. Essa palavra não é para qualquer um. Se você está aqui, é porque Deus quer te revelar algo especial. Você está pronto para receber. Então continue com a gente, porque agora vamos sair do uso individual dos dons e entender como o Espírito Santo age de forma ainda mais poderosa quando esses dons operam dentro da coletividade, dentro da unidade da igreja. E isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua função no corpo de Cristo. Há guerras que não se vencem com força, mas com unidade. E há ataques do inimigo que só prosperam quando encontram divisão. No mundo espiritual, a desunião é uma das brechas mais perigosas. Ela fragiliza, isola, esfria a fé e expõe o coração. Mas quando o Espírito Santo age, ele não apenas enche indivíduos, ele une. Em Atos 2:1, vemos o início dessa revolução. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foi nesse ambiente de comunhão, e não de isolamento, que o Espírito foi derramado. A presença dele encontrou corações alinhados, mentes conectadas, vozes unidas em um só clamor. E o resultado foi fogo do céu, poder, transformação e avanço do reino. O Espírito Santo sempre trabalhou com o coletivo. Mesmo quando trata com alguém de forma individual, o propósito final quase sempre envolve mais pessoas. Porque o reino de Deus não é um projeto solo, é um corpo, é uma igreja. A batalha espiritual que enfrentamos todos os dias exige mais do que fé pessoal, exige parceria espiritual, exige comunhão verdadeira. O inimigo sabe disso, por isso ele trabalha sutilmente para dividir um mal-entendido aqui, uma ferida não curada ali, uma fofoca disfarçada de preocupação, um orgulho ferido não resolvido. E quando essas pequenas rachaduras não são tratadas, a presença de Deus começa a ser resistida e a força espiritual se dispersa. Mas o Espírito Santo faz o oposto. Ele une o que está distante, ele cura o que foi quebrado, ele gera arrependimento, promove reconciliação e traz aliança onde antes havia competição. E essa unidade espiritual tem poder, porque quando 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, há presença, há acordo, há resposta. É como brasas de uma fogueira, quando estão juntas, se mantêm acesas, se alimentam, se fortalecem. Mas quando uma brasa se afasta, ela pode continuar quente por um tempo, mas logo se apaga. Assim é o cristão que tenta viver sua fé sozinho, desconectado, isolado do corpo. Ele até resiste por um tempo, mas perde intensidade, clareza, direção. Para andar em comunhão verdadeira, é preciso humildade, é preciso aprender a pedir perdão, a ouvir, a recomeçar. É preciso discernir que o seu irmão não é seu inimigo, é preciso lembrar que a batalha não é contra carne ou sangue.
O Espírito Santo nos dá essa consciência, e quando permitimos que ele nos conecte uns aos outros, nos tornamos uma fortaleza. A unidade espiritual não apenas protege, ela potencializa os dons, a oração, o avanço da palavra. E onde há unidade, o caos não prevalece. E à medida que essa unidade se estabelece, o Espírito também começa a liberar palavras específicas, palavras de confronto, de direção, de revelação. Porque em um ambiente espiritualmente alinhado, a voz de Deus se torna mais clara. E é sobre isso que vamos falar a seguir, como o Espírito Santo coloca palavras precisas em nossa boca, nos momentos em que é necessário se posicionar com autoridade espiritual. Existem momentos em que uma única palavra dita na hora certa com a autoridade certa tem o poder de romper cadeias espirituais e mudar destinos. Em Atos 3:6, Pedro se depara com um homem paralítico na porta do templo e, guiado pelo Espírito, diz: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Aquilo não. Jesus não foi apenas uma frase bonita ou uma tentativa de encorajamento. Foi uma declaração carregada de unção gerada no Espírito e liberada com fé. E imediatamente o milagre aconteceu. Aquele homem se levantou. Isso nos ensina algo poderoso. Nossas palavras, quando alinhadas com o Espírito Santo, se tornam instrumentos de guerra. Elas curam, libertam, ativam, resgatam. A nossa boca foi feita para declarar vida. Mas é preciso discernimento espiritual para saber quando falar, o que falar e com qual intenção falar. Porque não é o volume da voz que quebra as correntes, é a origem da palavra. Quando ela nasce no Espírito, ela carrega peso eterno. Muitos cristãos têm subestimado o poder da própria voz. Falam muito sobre o problema, mas pouco a montanha. Reclamam do caos, mas não profetizam mudança. O Espírito Santo quer levantar uma geração que entenda que há momentos em que é preciso se calar, mas há outros em que o céu está esperando que você se levante e diga: "Em nome de Jesus, levanta-te." Porque há prisões espirituais que só serão quebradas quando alguém tiver coragem de abrir a boca com autoridade. Aprender a discernir esse momento é essencial. E isso acontece na intimidade com Deus. Quando você ora, quando se consagra, quando vive uma vida sensível à direção do Espírito, Ele começa a te mostrar o momento certo. Uma palavra em um culto, uma conversa com alguém da família, um simples áudio para um amigo. Deus coloca a palavra certa na sua boca e você nem imagina o que pode acontecer com quem a ouvir. Pense em uma chave. Ela é pequena, silenciosa, discreta, mas colocada na fechadura certa no momento certo, ela destranca portas que pareciam intransponíveis. Assim, é uma palavra de autoridade liberada no Espírito. Ela pode abrir o que parecia fechado há anos. E isso está disponível para você. Já imaginou quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança neste momento? Deus nos chama para sermos instrumentos em suas mãos. E pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Assim como você foi alcançado por essa mensagem, outros também podem receber aquilo que tanto buscam: uma resposta, um consolo, um sinal de Deus. Ao interagir com esta mensagem, você se torna um canal de bênção, ajudando a levar a palavra de Deus a quem mais precisa. Se deseja fazer parte dessa missão, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E no próximo trecho, vamos ver como o Espírito Santo não apenas nos dá palavras, mas também estratégias espirituais específicas para tempos críticos. Nem toda batalha espiritual se vence lutando. Algumas são vencidas adorando. E é exatamente isso que o Espírito Santo nos ensina quando nos entrega estratégias que fogem da lógica humana, mas carregam um poder que vem direto do céu. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá se vê cercado por inimigos. A situação é desesperadora. As tropas adversárias são numerosas e bem armadas. Mas em vez de recorrer à força militar, Josafá busca ao Senhor.
E a resposta de Deus é inesperada: colocar os cantores na frente do exército. Não soldados, não guerreiros, mas adoradores. E enquanto eles louvavam Deus, confundiu os inimigos e deu a vitória ao seu povo. Essa passagem nos ensina uma lição profunda. O Espírito Santo nos dá estratégias que parecem loucura aos olhos humanos, mas que carregam uma sabedoria divina. E para acessá-las, precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Em tempos de guerra, nossa tendência natural é reagir com força, com argumentos, com ação. Mas o Espírito pode nos conduzir à contramão disso, pode nos mandar esperar, pode nos mandar calar, pode nos mandar adorar. E quando obedecemos, vemos milagres acontecendo onde não havia saída. Muitas pessoas perdem batalhas porque insistem em lutar do seu jeito. Estão tão ocupadas tentando resolver tudo com lógica e esforço humano que se esquecem de perguntar ao Espírito: qual é a estratégia aqui? E às vezes a resposta vem de forma totalmente inesperada. Uma atitude de humildade, um gesto de generosidade, um tempo de jejum, um louvor em meio à dor. E quando você obedece, o céu entra em movimento. Imagine alguém em pleno deserto, sem armas, sem recursos, sem força diante de um inimigo visivelmente mais forte. A ordem que recebe é: comece a cantar. Aos olhos naturais isso parece ilusão, mas no mundo espiritual, esse cântico libera anjos, desarma armadilhas, quebra cadeias. É como se cada nota carregasse autoridade divina. Assim é quando obedecemos à estratégia dada pelo Espírito. O que parecia derrota se transforma em testemunho. O que parecia fim se torna recomeço. A grande verdade é que Deus não está preso aos nossos métodos. Ele é Criador, estrategista, soberano. E o Espírito Santo é aquele que nos revela essas direções personalizadas. Por isso, em cada guerra, antes de agir, pare e ouça o que o Espírito está dizendo. Porque a forma como ele quer lutar por você pode ser diferente da forma como você está tentando vencer. E quando nos rendemos à estratégia dele, o medo começa a perder espaço, porque sabemos que não estamos lutando sozinhos nem do nosso jeito. Estamos sendo guiados por aquele que nunca perdeu uma batalha. E é sobre isso que vamos falar a seguir, como o Espírito Santo nos prepara interiormente para vencer não só os desafios externos, mas o medo que tenta nos paralisar por dentro. Porque antes de vencer fora, é preciso vencer por dentro. O medo é uma prisão silenciosa. Ele não grita, mas paralisa. E muitas vezes, o maior impedimento para a vitória espiritual não é a ausência de fé, é o excesso de medo. Medo de falhar, medo do futuro, medo de não ser aceito, medo de estar sozinho. O medo é uma ferramenta que o inimigo usa com maestria para travar movimentos, sufocar chamadas e sabotar identidades. Mas a palavra de Deus diz algo poderoso em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo que te trava, que te faz hesitar, não veio de Deus. E se não veio dele, você não precisa mais carregá-lo. O Espírito Santo é exatamente o oposto do medo. Ele é a presença que traz paz, é o fogo que reacende a coragem, é a verdade que desfaz mentiras internas. Ele não apenas nos conforta, ele nos fortalece. Quando o Espírito entra, o medo começa a sair. E essa presença não depende do ambiente externo estar calmo. É como um farol no meio da tempestade, a ventania continua, as ondas batem forte, mas aquela luz não se apaga. Ela continua firme, constante, visível. Assim é o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos dá clareza mesmo no meio da confusão. Muitas pessoas estão em silêncio, sofrendo de ansiedade, pânico e insegurança. Vivem presas em cenários que ainda nem aconteceram, e isso gera um ciclo de paralisia. Não avançam, não arriscam, não obedecem à voz de Deus, porque estão travadas por pensamentos que alimentam o medo. Mas o Espírito Santo quer interromper esse ciclo. Ele nos ensina a respirar fundo, a lembrar quem está conosco e a declarar:
Eu não estou sozinho. Você pode estar enfrentando uma situação difícil agora, mas você não foi abandonado. Deus está com você, e o Espírito é a prova viva dessa companhia. Na prática, vencer o medo pelo Espírito começa com a entrega. Confessar para Deus que você está com medo já é um passo de fé, e depois deixar que o Espírito traga as verdades da palavra à sua mente, promessas que dizem que você é guardado, que você é amado, que você é guiado. O medo vai tentar voltar, mas cada vez que você responde com fé, ele perde força. E aos poucos, a coragem começa a tomar o lugar da dúvida. Você começa a se levantar, a se posicionar, a orar com autoridade, a caminhar com confiança. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: Deus cuida de mim. E profetize essa verdade sobre sua vida, porque quando você declara isso, está dando espaço para o Espírito reposicionar. E é exatamente isso que vamos ver na próxima parte, como a coragem gerada pelo Espírito não apenas nos acalma, mas nos impulsiona de volta ao nosso propósito. Porque Deus não quer apenas que você se sinta seguro, Ele quer que você avance. Coragem espiritual não é ausência de luta, é ter força para permanecer quando tudo ao redor parece querer te derrubar. É olhar para o caos, para os ventos contrários, para o silêncio das respostas, e ainda assim, continuar de pé. Em Josué 1:9, Deus fala diretamente ao coração de um homem que estava prestes a enfrentar desafios gigantes. Não fui eu que te ordenei. Sê forte e corajoso. Não tenhas medo nem te apavores, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andares. Essa não foi apenas uma motivação humana, foi um comando divino, um sopro de ânimo vindo do próprio Espírito de Deus. Essa coragem não é construída na força do braço, mas na presença contínua do Espírito Santo. Ele é aquele que renova as forças pela manhã, que sussurra encorajamento no meio da dor, que levanta quando o cansaço bate mais forte que a vontade. Muitas batalhas são vencidas, não com grandes feitos, mas com simples atos de permanência: levantar, vestir-se, orar, dar mais um passo, permanecer quando tudo diz para desistir. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Ele não apenas age em nós, nos momentos de êxtase espiritual, ele age no comum, no cotidiano, no simples levantar e continuar. Uma maneira prática de viver essa coragem é começar o dia com oração, não apenas pedindo, mas declarando: Senhor, me reveste com tua presença, me dá ânimo onde há cansaço, me dá firmeza onde há dúvida. Pode parecer pequeno, mas esse hábito prepara o espírito antes mesmo de o corpo sair de casa. É como colocar uma armadura antes de entrar no campo, e com o tempo, isso se torna uma blindagem. Quando você menos percebe, está enfrentando situações que antes te paralisavam, agora com postura, com fé, com resistência. Imagine um escudo invisível. Você caminha e o mundo tenta te empurrar. A ansiedade bate. Os problemas surgem, as críticas vêm. Mas esse escudo, essa presença constante do Espírito te mantém em pé. Ele não evita a guerra, mas te impede de cair. E mais que isso, te dá uma postura firme que inspira outros, que honra a Deus, que abre caminhos no espiritual. Permanecer não é passividade, é resistência ativa, é fé em movimento. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar, mas poucos percebem esse sinal. Há tempo, fique até o final e descubra como o Espírito Santo está trabalhando por você mesmo nos momentos em que tudo parece parado. Há uma movimentação no invisível que está prestes a ser revelada, e você precisa estar pronto para discernir esse agir. Há batalhas que não são vencidas por força nem por velocidade, mas por tempo. E não o tempo do relógio, mas o tempo de Deus. O maior erro de muitos cristãos não está em fazer o errado, mas em fazer o certo na hora errada. E isso é tão sério que a Bíblia faz questão de nos lembrar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Esse tempo
É o Kairos, o tempo exato, o momento certo, o mover alinhado do céu com a terra. E é o Espírito Santo quem nos ensina a discernir esse tempo. A maioria das frustrações espirituais nasce da precipitação. Tomamos decisões, sem ouvir nos movemos, sem direção. Forçamos portas que Deus ainda não abriu. E o resultado é desgaste, cansaço e confusão. Quando o espírito não é consultado, o coração se torna ansioso e a ansiedade nos empurra para lugares onde a graça ainda não chegou. Quantos se relacionaram fora do tempo, começaram ministérios, fora do tempo mudaram de cidade, largaram tudo não, porque estavam ouvindo a voz de Deus, mas porque estavam obedecendo à voz do medo ou da pressa. O Espírito Santo nos ensina a esperar, mas também nos ensina a agir. Ele é equilíbrio, precisão, sabedoria viva. Quando você se aproxima dele com intimidade, começa a perceber os sinais. Ele fala através da paz, da inquietação da palavra, de pessoas espiritualmente alinhadas. Ele fecha caminhos não por crueldade, mas por cuidado. E ele abre portas no momento em que você está preparado para atravessá-las com maturidade. Pense em alguém que planta uma semente excelente com terra boa, mas em uma estação errada. A semente tem potencial, o solo é fértil, mas o tempo está fora do ciclo. O resultado: nada nasce ou nasce, mas morre antes de frutificar. Assim é quando nos movemos fora do Kairos de Deus. Podemos até ter boas intenções, mas colhemos frustração. Por outro lado, quando o plantamos no tempo certo, a colheita é certa, abundante e duradoura. Buscar o tempo de Deus começa com oração sincera. Espírito Santo, me mostra se é agora. E depois com paciência. A paz que excede todo entendimento virá como confirmação. E mesmo que tudo diga para correr, o Espírito pode te dizer: espere. Ou quando tudo disser para esperar, ele pode dizer: agora é a hora. Sensibilidade espiritual é isso, não viver guiado por sinais externos, mas pela convicção interna gerada pelo Espírito. E quando aprendemos a andar no tempo de Deus, nossas decisões deixam de ser tentativas e passam a ser respostas. E agora que entendemos isso, vamos descobrir no próximo momento como o Espírito Santo também nos guia à verdade, uma verdade que não apenas liberta, mas nos protege dos enganos mais sutis do inimigo. Porque conhecer o tempo é essencial, mas conhecer a verdade é o que nos mantém firmes no caminho certo. Muitas vezes, o que nos prende não são correntes visíveis, mas mentiras invisíveis que o inimigo plantou em nossas mentes. A mentira tem um poder sutil. Ela se apresenta como verdade, se disfarça de lógica, se camufla de experiência passada. E sem perceber, passamos a viver uma realidade que não foi Deus quem escreveu. É por isso que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais à frente em João 16:13, ele promete: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o único capaz de nos conduzir por dentro, libertando-nos das mentiras que nos mantêm espiritualmente estagnados. O inimigo sabe que não pode tirar sua salvação, então ele tenta confundir sua identidade. Ele sussurra: você não é capaz, Deus não se importa, você falhou demais, não há mais jeito. E se acreditarmos nessas mentiras, começamos a viver abaixo do que Deus planejou. Perdemos autoridade, perdemos confiança, paramos de orar com ousadia, de sonhar com liberdade, de crer que somos amados. E assim a mentira nos paralisa. Mas o Espírito Santo vem como luz em um ambiente escuro. Ele não grita, ele revela. Ele mostra o que está por trás da dor, o que está escondido nos pensamentos, o que está travando os passos. E ao revelar, ele liberta. A verdade que o Espírito traz não é uma informação, é uma transformação. Ela muda a forma como nos vemos, como vemos Deus e como vemos os outros. É como alguém que viveu a vida inteira em uma sala escura, achando que era cego. Acostumou-se à escuridão, aceitou o ambiente como parte da sua identidade.
até que um dia, alguém acende a luz, e aquela pessoa percebe que nunca foi cega, só estava no lugar errado, na condição errada, acreditando na mentira errada. Assim, é o agir do Espírito. Ele acende a luz da revelação e nos faz ver. E quando vemos, não há como voltar para a escuridão. Na prática, você pode começar identificando áreas da sua vida onde você sente que sempre trava. Pergunte ao Espírito: existe alguma mentira aqui que eu estou acreditando? E depois ouça. Ele pode falar através da palavra, de um louvor, de uma conversa, de uma pregação. Ele pode trazer à memória algo que você ouviu na infância e que ainda te influencia hoje. E quando ele mostrar, não lute, receba e declare em oração: Espírito Santo, me conduz à verdade que me liberta. A libertação começa no reconhecimento. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário, porque na próxima parte vamos entender como o Espírito Santo vai além da revelação. Ele também nos ensina a vencer a tentação antes que ela se torne queda. A verdadeira guerra